Em uma pequena cidade chamada Vila Serena, onde todos se conheciam e a vida parecia tranquila, algo sinistro estava prestes a acontecer. Clara, uma jovem estudante universitária, sempre foi muito cuidadosa com sua segurança. Ela morava sozinha em um apartamento no centro da cidade e tinha o hábito de trancar todas as portas e janelas antes de dormir. No entanto, ela começou a notar coisas estranhas acontecendo. Tudo começou com pequenos sinais. Uma janela que ela tinha certeza de ter fechado estava aberta pela manhã. Objetos em sua casa pareciam ter sido movidos de lugar. Clara tentou ignorar esses sinais, pensando que talvez estivesse apenas esquecendo as coisas. Mas a sensação de estar sendo observada não a deixava em paz. Uma noite, enquanto estudava para uma prova, Clara ouviu um barulho vindo da cozinha. Seu coração disparou, mas ela tentou se acalmar, pensando que poderia ser apenas o vento. Quando foi verificar, não encontrou nada fora do lugar. No entanto, ao voltar para a sala, encontrou uma mensagem escrita no espelho com batom vermelho: "Estou te observando." Desesperada, Clara chamou a polícia, mas eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Os dias passaram, e a sensação de ser observada só aumentava. Clara começou a notar um homem estranho que parecia segui-la por onde quer que fosse. Ele estava sempre à distância, mas seus olhos frios e penetrantes a faziam sentir um calafrio na espinha. Determinada a descobrir quem era aquele homem, Clara começou a investigar por conta própria. Ela instalou câmeras de segurança em seu apartamento e começou a prestar mais atenção aos detalhes ao seu redor. Uma noite, enquanto revisava as gravações das câmeras, viu algo que a deixou aterrorizada. O homem estava dentro de sua casa, observando-a enquanto dormia. Ele se movia silenciosamente, como uma sombra, e desaparecia antes do amanhecer. Clara decidiu confrontar o stalker. Ela deixou uma mensagem no espelho, dizendo que sabia que ele estava lá e que não tinha medo. Naquela noite, ela se escondeu em um armário com uma faca na mão, esperando pelo intruso. Quando ele apareceu, Clara saltou para fora e o atacou. Houve uma luta intensa, mas ela conseguiu feri-lo e ele fugiu. A polícia foi chamada novamente e, desta vez, encontraram vestígios de sangue que levaram até um homem chamado Marcos, um ex-colega de trabalho de Clara que havia sido demitido recentemente. Ele foi preso e confessou ter obcecado por Clara, observando-a e entrando em sua casa por semanas. Embora Marcos estivesse atrás das grades, Clara nunca mais se sentiu segura. A sensação de ser observada nunca a deixou, e ela se mudou para outra cidade, tentando recomeçar sua vida. Mas, às vezes, à noite, ela ainda sente como se estivesse sendo observada, como se a sombra de Marcos ainda estivesse lá, esperando para atacar novamente. Há muitos anos, em uma cidadezinha isolada, havia uma casa antiga no topo de uma colina. A casa era conhecida por todos como a Casa na Colina e tinha uma reputação sinistra. Diziam que era assombrada por espíritos inquietos e que ninguém que entrasse lá saía ileso. Lucas, um jovem curioso e cético, decidiu que queria desvendar os mistérios da casa. Ele sempre foi fascinado por histórias de terror e não acreditava em fantasmas. Então, numa noite de lua cheia, ele decidiu explorar a casa sozinho. Ao chegar à casa, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta da frente estava entreaberta, como se o convidasse a entrar. Ele empurrou a porta e entrou, iluminando o caminho com sua lanterna. O interior da casa estava coberto de poeira e teias de aranha, e o ar estava pesado com o cheiro de mofo. Enquanto explorava os cômodos, Lucas começou a ouvir sussurros. Ele tentou ignorá-los, convencido de que eram apenas o vento passando pelas frestas das janelas. Mas os sussurros ficaram mais altos e mais claros. Pareciam vozes de crianças, chorando e pedindo ajuda. Lucas seguiu os sons até o porão. Ao descer as escadas, ele viu algo que o deixou paralisado de medo. Havia uma figura sombria no canto do porão, com olhos brilhantes que o observavam. A figura começou a se mover em sua direção e Lucas sentiu um frio intenso tomar conta de seu corpo. Desesperado, ele tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A figura sombria se aproximou e, quando estava a poucos centímetros de Lucas, ele ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido: "Você não deveria estar aqui."
De repente, Lucas sentiu uma mão gelada agarrar seu braço e puxá-lo para a escuridão. Ele tentou lutar, mas a força era esmagadora. Tudo ficou escuro e ele perdeu a consciência. Quando Lucas acordou, estava deitado na grama do lado de fora da casa. Ele não sabia como tinha saído de lá, mas estava grato por estar vivo. Ele correu de volta para a cidade e contou sua experiência para todos, mas poucos acreditaram nele. Desde aquela noite, Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele evitava a colina e a casa, e sempre que ouvia sussurros, sentia um calafrio na espinha. A casa na colina continuou a ser um mistério, e ninguém mais teve coragem de explorá-la. Rafael era um adolescente de 16 anos que finalmente tinha convencido seus pais a deixá-lo sozinho em casa por uma noite. Eles iam a um casamento em outra cidade e voltariam apenas na manhã seguinte. Rafael estava animado com a ideia de ter a casa só para ele. Planejava assistir filmes de terror e jogar videogame até tarde. A noite começou tranquila. Rafael preparou pipoca, pegou uma bebida e se acomodou no sofá para assistir a um filme. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do filme e pelo ocasional estalo das paredes, comuns em casas antigas. No entanto, à medida que a noite avançava, Rafael começou a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ele tentou ignorar a sensação, mas não conseguia se livrar dela. Decidiu fazer uma ronda pela casa para se certificar de que estava tudo em ordem. Verificou todas as portas e janelas, certificando-se de que estavam trancadas. Quando voltou para a sala, notou algo estranho: a porta do porão estava entreaberta. Ele tinha certeza de que a havia fechado. Com o coração acelerado, Rafael pegou uma lanterna e desceu as escadas do porão. O ar estava frio e úmido, e a escuridão parecia engolir a luz da lanterna. Ele olhou ao redor, mas não viu nada fora do comum. Decidiu que devia ter deixado a porta aberta por engano e voltou para a sala. Pouco depois, enquanto assistia ao filme, Rafael ouviu um barulho vindo do andar de cima. Parecia o som de passos. Ele congelou, tentando ouvir melhor. Os passos continuaram, cada vez mais altos. Rafael pegou um taco de beisebol que mantinha ao lado do sofá e subiu as escadas lentamente. Quando chegou ao topo da escada, viu uma sombra se movendo no corredor. Seu coração quase parou. Ele chamou, mas não houve resposta. Com as mãos tremendo, ele avançou pelo corredor, verificando cada quarto. Quando chegou ao quarto dos pais, a porta estava fechada. Ele abriu lentamente e viu algo que o deixou aterrorizado. Havia uma figura sombria parada ao lado da cama, com olhos brilhantes que o observavam. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A figura começou a se mover em sua direção, e ele sentiu um frio intenso tomar conta de seu corpo. Desesperado, Rafael correu para o banheiro e trancou a porta. Ele ficou lá, tremendo, por horas, até que finalmente ouviu a voz de seus pais chamando por ele. Quando abriu a porta, eles estavam de volta, preocupados com o estado em que o encontraram. Rafael contou o que aconteceu, mas seus pais não encontraram nada de estranho na casa. Desde aquela noite, Rafael nunca mais ficou sozinho em casa. A sensação de ser observado nunca o deixou, e ele sempre se perguntava se a figura sombria ainda estava lá, esperando para aparecer novamente.